Olá, você está no Estúdio AFEAL, o novo videocast da nossa entidade que tem como objetivo levar informação de qualidade para todo o setor de esquadrias de alumínio. A gente está gravando aqui diretamente da FESQUA e antes da gente começar, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Inoxpar, a Hydro e a Sonf. Bom, hoje a gente está aqui com dois convidados muito especiais. Vamos falar sobre dados econômicos do mercado imobiliário e também do segmento de esquadrias de alumínio. A gente está com o Luiz França, presidente da Abrainc, e com o nosso querido Noronha aqui, o nosso consultor da FEAL, tão renomado, cheio de dados e números e que está sempre munindo a gente de informação de qualidade para tomar decisões. Luiz, vou começar com você. Como é que você está avaliando agora o atual cenário da incorporação imobiliária no Brasil? Quais foram os principais fatores que influenciaram o nosso mercado aí nos últimos 12 meses? Em que pé estamos e para onde vamos? Perfeito. Primeiro, eu quero agradecer à FEAL a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu acho fantástico. A FEAL é uma grande parceira da Abrainc. A Abrainc é uma entidade que tem os 80 maiores incorporadores do Brasil. Então, tudo que eu vou comentar aqui vem ou de pesquisa ou de dados que os incorporadores trazem para a gente. Nós temos basicamente dois mercados. É o mercado de baixa renda, que é atendido pelo programa do governo Minha Casa e Minha Vida, e é o mercado de médio e alto padrão. No mercado de baixa renda, desde o início desse governo, foram tomadas mais medidas ainda para incentivar esse mercado. O que quer dizer incentivar? É dar maior capacidade das pessoas comprar o imóvel. Isso através de subsídios. Muitas vezes, subsídios federais e estaduais fazem com que a pessoa que não tinha condição de comprar um imóvel, aquela prestação passa a caber no bolso daquela pessoa. Isso é muito importante. O Brasil ele tem um déficit habitacional de 7,8 milhões de moradias. E eu acho que 80% está no baixa renda. Então, essa é uma operação para o Brasil fundamental e tem uma demanda enorme, porque a gente está falando de um grande número de moradores que necessitam de casas. Aliás, quando a gente olha para o passado, a economia está ruim, esse mercado está bom. Então, este mercado não tem volatilidade. Então, é um mercado que está indo muito bem. O Ministério das Cidades tem feito um trabalho excelente, o Conselho Curador do FGTS também, para que a gente possa continuar, ao longo dos próximos anos, atendendo esse mercado que é tão importante. Nós temos um mercado também de médio e alto padrão. Vamos falar um pouquinho mais de médio padrão, porque alto padrão é uma exceção, né? Alto padrão é aquele desejo, eu quero morar na rua tal, no prédio tal, às vezes que mora alguém que eu conheço. Então, ali é uma exceção, ali não precisa de financiamento. Mas no mercado de médio padrão, ele é ligado ao financiamento também. As pessoas no mundo inteiro, quando elas compram imóvel, elas compram imóvel financiado. E aqui no Brasil não é diferente. Então, a pessoa precisa ter o quê? Precisa ter 20% para dar de entrada, no mínimo, e tem que financiar 80%. Esse 80% que ele financia tem que ter uma taxa adequada. Então, grande parte do financiamento vem da caderneta de poupança, o que ajuda muito essa taxa. Eu costumo brincar, mas é uma verdade, que uma pessoa física, Noronha, que vai comprar um imóvel hoje, ela consegue tomar esse empréstimo há 30 a 35 anos. E numa taxa de juros menor do que uma grande empresa tomaria e num prazo também, a grande empresa não conseguiria esse prazo. Então, as condições para comprar imóvel são condições boas. E muita gente fala assim, mas a taxa de juros está alta, compra imóvel, não compra imóvel, tal. Não, a taxa de juros, ela pode estar um pouco alta agora, quando eu comparei com taxa de juros de mercado, mas o Brasil tem uma coisa muito bacana, é a portabilidade. Então, se você encontrou um imóvel que você gostou, não vai olhar a taxa de juros, porque se a taxa de juros cair daqui a 2 ou 3 anos, você vai poder portar para outro banco ou negociar com o seu banco. E o que pode acontecer? Deixei de comprar, o imóvel subiu muito mais, daqui a 2, 3 anos a taxa de juros está muito boa, mas eu não consigo alcançar aquele imóvel. Então, o financiamento imobiliário é dependente, sim, de financiamento. E a gente tem os instrumentos de financiamento que nós estamos trabalhando muito lá na Abrainc, para que a gente possa aumentar os instrumentos de financiamento, para a gente possa ter instrumentos que você tem no exterior, de tal forma que a gente possa aumentar o funding. Aumentar o funding é um preparo para o futuro. A gente olha o futuro do Brasil. Quando cai a taxa de juros, nós vamos ter condições de fazer transações que você tem em outros países do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem um mercado enorme de securitização. O que quer dizer isso? Os bancos, as incorporadoras financiam os clientes, aí juntam um grande número de clientes e
pega aqueles financiamentos desses clientes e vendem no mercado. Hoje, no Brasil, pouquinho difícil, porque a taxa de juros está muito alta. Mas daqui a pouco, quando a gente tiver uma taxa de juros adequada, nós vamos ter a capacidade de fazer isso e nós vamos ter mais dinheiro carreando para o financiamento dos clientes no mercado imobiliário. Sr. Noronha, essa melhoria na demanda por imóveis que a gente está vendo aí no governo, essas medidas todas dos últimos anos, como é que isso impactou o segmento de esquadrias, os nossos números e o desempenho? Sim, essa colocação é bem feita, porque realmente nós saímos de 2014 até 2020, a indústria de esquadrias em queda direta, contínua, caindo, chegando a perder quase 45% do mercado de esquadrias por conta da situação que estava. Essa virada que foi dada nos trouxe um impacto muito bom, porque a indústria de esquadria ela não desacelerou totalmente, não dispensou muita gente, então ela tinha uma ociosidade, mas com as melhorias dos produtos, né, criando produtos sistêmicos, ela aproveitou melhor os empregados, investiu em equipamentos e começou a colocar produtos mais rápido, em preços melhores e de acordo com o que ele colocou, realmente a Caixa Econômica financiando. Eu fui um comprador de imóvel há pouco tempo, muito fácil, né? Você lá vendia imóvel muito fácil, né? Eu vendi para meu filho um imóvel, puxa vida. Ele foi lá no banco, tirou exatamente isso, 20%. Teve que dar de entrada para mim e financiou os 80%, tranquilo, sem problema nenhum. Então eu vejo que o trabalho da Brainc, né, eu me espelho muito no trabalho da Brainc, da CEBIC, do Secov, da própria BAL, que dá a parte do alumínio, né, para mim poder ter meus números, né, acompanhar, fazer qual é a nossa métrica, volume, toneladas de janelas. Então, para você ter uma ideia, exatamente em 2014 nós tínhamos mais ou menos 144 mil toneladas de esquadrias. Chegamos em 2020 com 80,4 mil toneladas. Olha a queda brusca. E agora estamos crescendo. Já são 3 anos de crescimento, 2021, 2022, 2023. E com tudo isso que está acontecendo, o trabalho da Brainc, da CEBIC, nós vamos receber isso, graças a Deus, em 2025, 2026, 2027. Eu acompanho essa senoide de mercado, no caso da indústria de esquadria, ela é assim, ó, a cada 7 anos você tem vacas magras, isso aí é da época lá do Egito, lá do faraó, que sonhou com isso, e é uma verdade. Se você contar de 2014 a 2020, exatamente 7 anos de vacas magras. E de 2021, ele vai até 2027 de vacas gordas. Nós temos que aproveitar. Às vezes o empresário do nosso segmento fica lá, tá difícil. Não tem nada difícil. Acredite nisso, melhore o seu produto e ponha a área comercial para trabalhar. Pô. Visite as consultoras, porque tem muita obra. É só andar em São Paulo, em qualquer lugar do estado, no Brasil, inclusive, você vê lá as gruas lá que estavam tudo encostadas, tudo trabalhando. Então, esse é um momento, na minha opinião, muito importante. Graças a vocês aí, aos dados que você me fornece, eu incentivo a indústria e mostro esse crescimento para os associados. A gente estava agora há pouco lá no Encontro Nacional e o Luiz deu uma aula para a gente sobre um monte de tema interessante. Uma coisa muito interessante que ele falou foi sobre o comportamento da geração X. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso, que é algo que não estava sendo esperado, mas que agora a gente tem boas perspectivas, né, graças a essa pesquisa que a Brainc acabou de fazer. Conta um pouquinho para a gente, Luiz. Isso é muito interessante, porque se a gente fosse conversar antes dessa pesquisa, a maioria das pessoas ia dizer o seguinte, a geração X, né, ela não quer comprar imóvel, ela quer alugar. E essa pesquisa trouxe que a geração X, 48% dos pesquisados querem comprar imóvel nos próximos 2 anos. Ou seja, o imóvel ele passou de novo a ser visto como um ativo bastante importante e como segurança para a pessoa. Ou seja, eu tenho um imóvel. Se eu tiver qualquer problema de variação de renda, eu tenho onde morar. Então isso é um aspecto muito, muito importante e mostra que a demanda pelo mercado é crescente. Né? Então, dentro disso, a gente fica muito animado. E tem uma outra pesquisa que a gente fez também, motivo, não a geração X, mas
todas as pessoas, que motivo você vai buscar o imóvel? O que te motiva a buscar o imóvel? 34% respondeu aluguel, não quero mais pagar aluguel. Então, as pessoas que moram de aluguel estão querendo realmente migrar para imóvel próprio. Isso não quer dizer que o aluguel vai acabar. Num país que cresce do jeito que cresce, num país que tem a mobilidade que tem, em cidades que cada vez mais crescem, recebem pessoas que vão ficar por períodos determinados, você sempre terá um mercado de aluguel cativo, né? Até porque quem compra imóvel e aluga ganha dinheiro e é um bom investimento. E eu acho que as pessoas, essa geração X que está olhando agora e comprando imóvel, está fazendo certo. Porque o preço do imóvel na cidade de São Paulo, comparado com outras cidades do mundo, com 250 cidades, ela está no ranking número 187. Ou seja, a economia melhorando, haverá uma correção do valor dos imóveis no Brasil. Portanto, o imóvel a gente tem estatística disso, mostra que ele ganhou em várias séries de 10 anos, ele ganhou do chamado CDI, tá certo? Que é uma aplicação segura, tá? E temos a perspectiva de, no futuro, tá? No médio e longo prazo, essa correção também. Então a geração X que está comprando agora, além dela buscar segurança, ela vai poder alavancar com o crescimento do seu patrimônio. Ok, olha, realmente, né? Ouvindo tudo isso, o meu otimismo é grande para dar os dados para os associados da FEAL, né? Então eu fiz uma projeção, para você ter uma ideia, 2021 nós crescemos 21,6%. Foi uma subida, me parece que o setor da construção civil foi 12 ponto alguma coisa. Tem uma elasticidade, eu tenho dados desde 1994 e dá para você dizer que tem uma elasticidade. Quando você cresce 3, eu cresço 6. Quando o PIB dá 2, eu cresço 4, 5 vezes mais do que o PIB Brasil. Então, não tem o que temer. A indústria de esquadrias de alumínio, você que está me ouvindo e me vendo, você não tem o que temer, cara. O mercado está aí, grande, em todo o território nacional, está bem colocado. Assista as lives do França com a equipe dele, que fala do Nordeste, fala do Norte, fala do Sul. Você sai de lá, na hora que você sai ouvindo tudo isso, você vai investir na sua empresa, cara. Você não vai ficar esperando acontecer, pô. Sai fazendo equipamento, dá treinamento para os seus funcionários, que é muito importante. Nós temos que atingir, com respeito às NBR 10.821 e a 15.575, temos que consagrar isso aí. Policiar é difícil, porque não só o nosso associado, mas o mercado fabricante de esquadria passa de 7 mil empresas. Então fica difícil você controlar tudo isso aí. Mas nós trabalhamos aproximadamente 500 empresas que representam 54% do mercado e ali a gente começa a ter um controle melhor, né? E é isso aí. É isso aí. Uma coisa que a gente está falando muito sobre juros, né? Juros vai cair, não vai cair? Como é um tema que impacta diretamente o nosso mercado. Quais são as projeções, Luiz? O que você tem a dizer sobre isso? Acho que a gente está no momento agora internacional e a semana que vem, né, vai ser a quarta-feira decisiva, onde você vai ter nos Estados Unidos a indicação do que ocorrerá com a taxa de juros dos Estados Unidos. Segundo o que está se lendo no mercado, deve haver uma redução de taxa de juros dos Estados Unidos. Em haver a redução de taxa de juros dos Estados Unidos, com os números que a gente tem da economia brasileira, eu acho que nós temos e vamos ir para uma redução de taxa de juros do Brasil também. O que me preocupa muito com a taxa de juros do Brasil, Noronha, é o seguinte: com essa taxa de juros, a pessoa que for comprar equipamento, quanto ela está gastando de despesa financeira? E a nossa taxa de juros é uma das maiores taxas de juros do mundo. Nosso juro real, que eu quero dizer, é um dos maiores juros reais do mundo. Portanto, a queda da taxa de juros vai fazer com que os seus associados vão estar mais motivados ainda a fazer investimentos e o Brasil vai crescer, porque aí vai fazer investimento, vai contratar pessoas. Então, a queda da taxa de juros ela é fundamental para que o Brasil possa voltar a crescer de uma maneira sustentável. Legal.
Luiz, você tem uma ideia de quanto que o setor de incorporação imobiliária deve crescer esse ano de 2024? Olha, do ano passado para cá, o número de lançamentos cresceu 12%. A gente acha que ainda vai continuar, talvez um pouquinho mais do que isso. A gente está bastante animado. Como é que isso impacta a gente? Poxa, Quanto que a gente vai crescer? A gente cresce o dobro, é isso? Me encheu de alegria. Pô. Não é possível, né, a nossa indústria, nossos associados ouvirem isso Só boa e notícia, achar né? que, Só traz boa notícia. que o negócio vai ficar difícil. Não, de forma alguma. Por isso que a minha projeção é positiva, né? É positiva. Eu vou, através dos dados que a Abrainc fornece, que são os lançamentos, continuo os lançamentos e continuam as vendas. Não é que está lançando mais e está vendendo menos. Às vezes vende mais do que lança. Imagina só, se você for ver há uns 20 anos atrás, o estoque de imóveis era gigantesco. Então isso desestimula a construtora a dar um passo atrás, desacelerar, porque está difícil lá na ponta. Não, hoje não tem isso aí. Mesmo com a taxa de juros aí maior, eu ainda acredito que a vontade do ser humano é grande em ter sua moradia, seu imóvel. E é como você falou, a taxa de juros que o cara que vai tirar esse empréstimo, esse financiamento, ela é menor. Eu lembro aí quando estava a taxa de juros 10, meu filho comprou com financiamento pelo Banco Itaú, estava 6,5. É menor a taxa. Então, quando eles falam tudo isso, o consumidor e o investidor, o próprio fabricante da nossa área, não precisa ficar preocupado com isso. Essa taxa é que nem uma senoide, ela sobe, mas também ela desce. Não vai continuar a vida inteira subindo. É um sobe e desce. Se demora 7 anos, não sei. Se demora menos, não sei. Aí depende da política do governo, do Banco Central. Mas, ouvindo isso, eu só tenho que acreditar nos meus números cada vez mais. Eu acredito. Eu, quando faço os meus discursos, mostro para a sociedade o quanto cresce e que precisa ter mais fabricantes de esquadrias de alumínio com produtos novos, com inovação, mediante as crises ambientais que estão ocorrendo, clima, é muito calor, é muito frio, é muita chuva. Então, precisa haver, inclusive, produtos novos que atendam a essa necessidade do consumidor. Isso aí. Falando sobre esse mundo novo que muda a todo momento, questão climática e tudo mais, o setor de incorporação imobiliária é um setor muito organizado. Luiz, o que você acha que tem de desafio hoje, assim, de coisa inesperada, problema que a gente tem para resolver, que o setor ainda tem aí pela frente? Bom, desafios que a gente tem, o primeiro desafio é a reforma tributária. Nós somos totalmente favoráveis à reforma tributária, acho que vai ser importantíssimo para o Brasil, é um próximo passo para o Brasil, mas no nosso setor a gente ainda está tendo uma divergência, que é qual é a nossa alíquota. Nós fizemos cálculos muito bem feitos, já faz 5 anos que a gente está trabalhando nisso, e nós ainda estamos com uma divergência com relação à nossa alíquota. Nós não queremos nada de diferente do que a neutralidade. Então é isso que hoje nós estamos brigando, e brigando bastante, numa discussão saudável com o Ministério da Fazenda, levamos também os nossos números para a Câmara dos Deputados, começamos a levar para os senadores também, para que o setor de incorporação possa ter uma alíquota igual à alíquota que a gente tinha anteriormente, para que o consumidor, para que você não sofra, porque senão você vai sofrer, senão haverá um aumento no preço do imóvel. Então essa é uma grande batalha que a gente tem. A outra batalha é o FGTS. O FGTS, nós temos uma operação no FGTS que permite a pessoa sacar dinheiro. Que os bancos fizeram o consignado do FGTS. Isso incentivou as pessoas a tirarem dinheiro e, com o consignado, ela compromete aí um fluxo futuro do FGTS. Outro dia, uma pessoa me procurou e pediu para eu olhar. Poxa, mas eu queria dar entrada na casa, não consigo. Eu falei, pois é, você fez o consignado, agora você não consegue dar entrada na casa. E até brinquei, espero que você não tenha usado o dinheiro para comprar besteira, porque você está trocando uma compra de consumo imediato, talvez, um celular, uma televisão, alguma coisa assim, ao invés de poder ter a chance de ter a sua casa. Então, a importância da gente trabalhar muito bem para que o FGTS tenha sustentabilidade é fundamental. E no mercado de médio padrão, é brigar para que a gente possa, para os clientes, como foi dito aqui, para que a gente tenha sempre a melhor taxa de juros, para que as pessoas possam financiar os seus imóveis, como exemplo
do filho do Noronha. O filho do Noronha é o exemplo claro que ele tomou um recurso abaixo da taxa, que a gente fala taxa de mercado, a taxa Selic, que é a taxa que baliza o mercado. Ele fez um bom negócio, o imóvel já deve ter valorizado e a prestação dele é uma prestação que com certeza cabe no bolso e ele está feliz. Então acho que o mercado imobiliário é isso, ele é dinâmico, ele depende do consumidor e o consumidor precisa ter capacidade de pagamento. E complementando o que ele falou, eu acredito também no seguinte, nós estamos falando da primeira compra de um imóvel, mas tem no coração das pessoas, eu quero ter o segundo imóvel. Então você vê que é um mercado que não tem fim. Um déficit habitacional gigantesco, aí mais de 7 milhões de moradores. Uns falam 5 e 700, outros, mas é acima de milhão. 7 milhões de necessidades de domicílios que precisam. Isso vai ser crescente, porque infelizmente ainda a nossa produtividade na construção ainda não consegue fazer mais de 1 milhão de imóveis por ano. Mas estão trabalhando através da Brainc, através da CEBIC, da industrialização da construção. Isso vai aumentar a velocidade, como foi feito nos países, como México, Estados Unidos. Você tem a construção muito rápida lá, em 2, 3, 4 meses, você tem já um negócio construído rápido, de custo baixo e sem muito desperdício. Então, eu estou com você, você tem toda a razão, e vai ser nesse aspecto mesmo, e só temos que acreditar. Vamos agora já nos encaminhando para a nossa fase final. O tempo passa, as coisas mudam, mas investir em imóveis continua sendo a melhor opção. Você concorda com isso, Luiz? Olha, não sou eu que concordo, são os números. Se você pegar... Eu peguei várias séries históricas de 10 anos e 2022, 10 anos atrás. Acho que 2022, 10 anos atrás, só para vocês terem ideia, se você tivesse investido no imóvel, você tinha na cidade de São Paulo, Noronha, ganho mais do que a taxa referencial, que é o CDI e o Selic. Então, você imagina, você morou no imóvel e o seu dinheiro valorizou o tanto quanto você tivesse numa aplicação segura, tá certo? Agora, o Noronha resolveu comprar para alugar. Imagina o que você ganhou. Você ganhou a valorização do imóvel e mais o aluguel. Então, realmente tem sido um bom investimento. Essa regressão foi de 2022 para trás. As outras regressões também são muito positivas. E agora isso é um dado interessante. É um dado que vem da BCIP, que eles têm um indicador de valorização do imóvel. O imóvel, enquanto valorizou 12%, a gente teve uma inflação de 4,6%. Aí eu pergunto, será que é bom comprar imóvel? Não temos dúvidas, né, Noronha? Exatamente. O que precisa ter uma pequena mudança, que eu acho, é acompanhar o salário do consumidor, ele cresce com base no IPCA. E a taxa de juro é nesse nível. Então, esse descompasso, isso aconteceu comigo há muitos anos atrás. Quando eu casei, eu comprei um imóvel em São Bernardo do Campo, foi o primeiro, e eu financiei em 25 anos. Só que eu fiquei inadimplente, eu não conseguia pagar, porque o meu salário não aumentava na mesma proporção que a taxa de juros. E aí um presidente da época, que eu não gosto muito dele, mas foi ele que criou, o bigodudo lá, o Sarney, ele criou vincular o reajuste com relação aos indicadores da economia. Pô, isso aí foi perfeito. Aí eu saí dessa crise, aí ele deu mais uma vantagem lá e consegui quitar o imóvel. Então, quer dizer, para o consumidor, principalmente da Minha Casa Minha Vida, precisa ter um acompanhamento de perto e precisa melhorar os salários do pessoal em relação às taxas de juros que crescem com muita velocidade e distancia muito da renda da pessoa. E reforçando, é o melhor investimento, eu creio nisso. Eu consegui comprar mais alguns e tenho alugado. Para mim, aluguel hoje representa 0,65%, 0,70% do valor do imóvel, todo mês. Então, você tem um imóvel de 1 milhão, é 7 mil reais o aluguel. Pô, puta, é uma renda. Né? Pena que eu tenho que declarar, infelizmente, precisa, né? E aí o governo vai lá e me morde o imposto que depois ele não usa para aquilo que eu preciso. Que eu já tenho 72 anos, eu preciso de seguro-saúde, e eu não tenho nada disso, tenho que pagar para obter tudo isso aí. Mas olha, Luiz, segue nessa direção,
Vocês têm o comando do país, esses empreendedores associados são pessoas fortes que acreditam nesse mercado e só vai crescer, eu não tenho dúvida. E vai melhorar o aluguel ou a compra do imóvel. Muito obrigado e vamos seguir juntos, né? Seguir junto com a Exatamente. FEAL e as pessoas cada vez mais, os meus associados entendem, porque são as maiores empresas do Brasil, mas que as pessoas entendam qual a importância de ter um material de qualidade. Porque a pessoa muda, não dá o mínimo valor para aquela esquadria. O dia que tem uma tempestade, entrou água na minha casa. Por quê? A qualidade do material não era boa. Então, não é sempre que acontece a tempestade, mas o dia que dá a tempestade, ele vai ver que ele pode ter um prejuízo. Então, você ter um material de qualidade, como a FEAL trabalha com os associados deles, na verdade, é uma segurança para o comprador, né? Tem muitos casos de vidros que quebram, machucam as pessoas. Então, é fundamental que a FEAL continue fazendo esse trabalho, que é um trabalho muito importante, que a Abrainc realmente apoia esse trabalho que vocês estão fazendo. Não, perfeito. Eu tenho acompanhado isso, né? Você, principalmente nas suas lives, você fala muito disso. E nós estamos nesse caminho. O nosso item principal hoje é isso aí. É trazer associados ou não associados participar do PSQ de esquadrias de alumínio. Porque ali ele vai ter a oportunidade até de melhorar a sua fábrica, porque tem analistas, especialistas lá que vai na sua fábrica, vai ver o seu layout, vai dar condições para você começar a ter um produto conforme. E vai atender a necessidade do consumidor, que é uma esquadria que não perde, não vaza água, que não entra vento, não faz barulho e assim por diante. Perfeito. É isso aí, eu queria agradecer, é uma honra ter você aqui com a gente, Luiz, dessa entidade parceira tão importante, que faz um trabalho tão organizado. A gente conseguiu aqui ter um panorama geral, né, Noronha? Isso. Do segmento de incorporação imobiliária. Obrigada também por ter participado aqui com a gente. Antes da gente finalizar, eu queria agradecer os nossos patrocinadores, a Inoxpar, a Hydro e a Sonf. E vou deixar aqui uma dica para você que chegou até o final dessa entrevista. Continue acompanhando os nossos conteúdos no nosso canal do YouTube e nas plataformas de podcasts. Até mais, a gente se vê por aí.